Fala, galera! Espero que todos estejam bem. Vamos para uma aula agora sobre ângulos. Vou falar a definição, os tipos, ângulos adjacentes, ângulos complementares, suplementares, replementares. Vamos definir de uma maneira geral o que vem a ser ângulo, tudo bem? Show de bola? Vem comigo. Primeiro a gente vai definir, tá? Ângulo é a região entre duas semirretas. Então observe o seguinte, aqui um ângulo sempre terá uma origem, tá? Sempre. Show? Sempre terá um ponto que será a origem. Aqui é uma semirreta e aqui é outra semirreta. Então o ângulo vai ser a região formada por duas semirretas. Você poderia falar, professor, mas a região ao redor dele também é um ângulo. Tem a região entre as duas retas e tem a região que forma do lado de fora das duas retas, ó. E tem essa parte aqui que está dentro das duas semirretas. Professor, qual é a diferença então entre os dois? É bem simples, tudo bem? Como é que você vai avaliar o ângulo? Preste atenção. Quaisquer dois pontos que eu coloque dentro desta região, eu sempre vou conseguir uma reta. Quaisquer dois pontos que eu coloque, eu sempre conseguirei uma reta dentro dela. Sempre, uma semirreta, sempre. Só que do lado de cá, do lado de fora, dois pontos quaisquer nem sempre estarão dentro da região que eu marquei de vermelho. Então a região entre essas duas retas, essas duas semirretas, é chamada de região convexa. E a região de fora não convexa. Então entenda, quando se fala em ângulo, o ângulo é a região formada por duas semirretas. Então, ó, elas devem possuir o mesmo ponto em comum, tá? Aqui, ó, o mesmo ponto. Essa região formada entre essas duas semirretas é chamada de ângulo. Agora aqui eu coloco os tipos. Quais são os tipos de ângulo? Nós temos que observar o seguinte. Os ângulos, eles são importantes em tudo que acontece na nossa vida. Por exemplo, eu estou com um tripé marcando esse celular, segurando esse celular. E o tripé está formando um ângulo em cada haste. Cada haste tem um ângulo que é igual. Se não fosse igual entre cada haste, com certeza o estaria balançando para algum lado. A casa, por exemplo, que você constrói, ela possui um ângulo, as paredes possuem um ângulo. Então, essas paredes funcionam como se fossem semirretas. E a região entre elas é o ângulo. Nós utilizamos um objeto chamado transferidor para poder medir o ângulo de cada parte. Então, por exemplo, ó, o quadro, aqui é uma semirreta e aqui é outra semirreta. No canto do quadro forma uma região, ó, aqui. Essa região é chamada de ângulo. Tudo bem? Preste atenção aqui, vem comigo. Eu coloquei aqui duas semirretas, tá? O preto, a semirreta preta está embaixo e a semirreta azul está em cima. Vou deixar a semirreta preta fixa, enquanto a semirreta azul mudando de posição, tá? Aumentando ou diminuindo o espaço entre as semirretas, a região entre elas. Então observe que elas começam ali sobrepostas. Ou seja, só azul que vai, tá? A região formada entre elas é nula. Então, este ângulo é chamado de ângulo nulo. Equivale a 0 graus. Sim?
Então você para pensar, você vem, ó, vem, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Observem agora que o ângulo, que a semi-reta azul está abaixo da semi-reta preta. Ou seja, antes estava em cima. Ele foi dando uma volta até estar embaixo. Ou seja, ela andou uma volta em torno do ponto. Então ela é chamada de ângulo de uma volta, que equivale a 360 graus. Só que observem que há outros ângulos, ó. O preto está aqui, a semi-reta preta, a semi-reta azul, vai vindo, vai vindo. E observe agora que a semi-reta azul percorreu um espaço, ó, uma região, a metade do total de uma volta, que é chamada de meia volta. Meia volta equivale a 180 graus. Se aqui é 180, observando novamente aqui, ó. Observe que agora a região azul, a semi-reta azul, andou apenas a metade de 180. 90 graus. Que é chamado de ângulo reto. Agora observe que há dois tipos, né? Há um tipo de ângulo que está entre 0 e 90. Então todo ângulo que estiver entre 0 e 90, ele é chamado de ângulo agudo. Lembrando que ângulo é essa região aqui, hein? Ó, ângulo, ângulo. E observem aqui que a semi-reta azul está entre 90, ó, entre 90 e 180. A esse ângulo nós chamamos de obtuso. Então, quais são os tipos de ângulos? Ó, vamos fixar a semi-reta preta e andar apenas com a semi-reta azul. Ângulo nulo, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo de meia volta, 180 graus. E aí, quando o azul completa uma volta em torno do ponto, olha lá, equivale a dizer que ele completou 360 graus. Um exemplo bem clássico disso tudo é simples, ó. O ângulo formado entre os ponteiros de relógio em relação àquele pequeno, o ponteiro menor, é sempre de 30 graus. Porque são 12 pontos. Uma volta tem 360 graus. Então, de 1 para 2, de 1 hora para 2 horas, o ponteiro menor anda 30 graus. Enquanto o maior vai andar 360 graus. Tudo bem? Isso é bem simples você entender que tudo tem ângulo. Por exemplo, nas hélices de um ventilador. Observe que entre uma hélice e outra, o ângulo precisa ser igual. Porque na hora de rodar, irá rodar de forma desproporcional. Tudo bem? Em relação ao vidro, quando você abre aquelas janelas que possuem vidro, que possuem a maçaneta de ferro, que você abre e fecha, observem que eles não abrem de forma total, completando uma volta. Existe um ângulo para se abrir. Se em relação à última parte da janela se abre em 60 graus, todas as outras partes também se abrirão em 60 graus. Assim é a porta. Só que observe o seguinte, a porta só consegue atingir no máximo 90 graus, porque as paredes são perpendiculares. Então, quando eu abro uma porta, ela só atinge no máximo 90 graus. Ela não consegue atingir 180 graus. Tudo bem? Porque vai ter uma parede atrapalhando ela na abertura de 180 graus.
Pode ser que exista uma porta que abra em torno de um eixo, estando ele ao meio. Mas se esse eixo for no canto da porta, no máximo que a porta poderá abrir ou não será de 90 graus. Então esses são os tipos de ângulos, tá bom? Forte abraço.